A quarta temporada do podcast Alta Sintonia Mogiana está no ar. Hoje, o assunto é o ESG e os critérios ambiental, social e governança. Compromissos que são parte integrante de nossa cultura e operações. O desenvolvimento contínuo na sustentabilidade, na ética empresarial e no impacto que a empresa deseja ter no ambiente, na comunidade e nas suas equipes. Eu sou Gisele Cavalieri, analista de comunicação. Hoje estou com Rodolfo Macário Costa, nosso coordenador de Sistemas de Gestão Integrado. E juntos estamos recebendo Roberto Roche, consultor ESG, especialista com mais de 40 anos de experiência no mercado. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, honrado com a presença aqui de vocês aqui nesse estúdio aqui. Muito obrigado. Rodolfo, é uma honra recebê-los. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Gisele, pelo convite. E vamos lá. Começando dos conceitos. Roberto, o que é ESG? Bem, o conceito de ESG, as letrinhas, vamos dizer assim, elas realmente foram batizadas ou foram juntas a partir dos anos 2000. Mas na realidade ele começou muito antes o conceito, pelos anos de 1960. Por quê? Na década de 60 começa a acontecer o quê? O movimento dos estudos de direitos civis nos Estados Unidos, o movimento estudantil na França, o surgimento dos hippies, tá? E essa nova juventude, esse novo pessoal, começa a ingressar nas empresas. E as empresas que foram refratárias, não quiseram aceitar isso, começaram a perder esses funcionários. E isso afetou o quê? O desempenho das empresas perante a Bolsa de Valores. Então, na década de 60, início de 70, a Bolsa de Valores americana, o SEC, Security Exchange Commission, manda o primeiro alerta para os acionistas. Cuidado a investir em empresas que não respeitam os direitos das pessoas. Na década de 70 e 80, aconteceram os maiores acidentes ambientais do mundo. Entre eles, Chernobyl, que é um dos mais famosos, Bhopal, Índia, Seveso, na Itália. Tá? E essas empresas vieram a quebrar, a falir. Então, mais uma vez, não só a Bolsa de Valores americana, como a Bolsa de Valores europeia, começa a soltar alertas. Olha, gente, cuidado onde vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Porque, na realidade, empresas que não se preocupam com as questões ambientais e sociais têm um risco muito grande e podem vir a dar prejuízo. E vocês vão perder seu investimento. De 1960 até o ano 2000, foi maturando, vai maturando. Aí o Kofi Annan, até então superintendente da ONU, né, ele resolve criar o que chamou-se de PRI, Princípio dos Investimentos Responsáveis. Um pacto onde reuniu vários CEOs do mundo e vários presidentes de banco ou CEOs de banco, onde se comprometeram a partir daquele momento a só financiar empresas que se preocupassem com a questão social. O início foi do ESG, é o social. De novo, outros acidentes ambientais, e eles trouxeram a letra do meio ambiente para o S do social. Por quê? Qual o raciocínio? Todo impacto ambiental causa um impacto social, que causa um impacto financeiro. Ao mesmo tempo, grandes escândalos corporativos de grandes marcas internacionais começaram a surgir. E eles viram que a falta de empenho em cuidar do social e do ambiental era uma falta de governança. Porque governança é o que comanda tudo, é o que dá as diretrizes da empresa. Então, a partir de 2004, mais ou menos, se juntaram e se tornou o ESG. Começou com o PRI, Princípio dos Investimentos Responsáveis, e em 2, 3 anos evoluiu para o ESG, questão ambiental, questão social e governança na sua questão máxima, que é transparência nas suas decisões. Eu queria assim, uma breve explanação sobre a importância disso no mercado financeiro. A gente percebe que é da onde surge, né? Exatamente. De acordo com a história que você contou, o mercado financeiro respeita muito esses critérios. Qual é a importância disso? Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o mercado financeiro internacional, e junto com o brasileiro, que está acompanhando os ipsilíteres, né, lançou mais de 1.700 diretivas para as empresas para elas procurarem o quê? Não só da parte dos seus fornecedores, mas da parte da sua gestão interna, se adequar nessa questão social, ambiental e de governança também.
Por quê? Porque está mais do que com o histórico desde a Revolução Industrial, que grandes causos de questões sociais, ambientais, sempre revertiram no desempenho financeiro da empresa. Então a mensagem que ele passa é o seguinte: olha, gente, uma empresa hoje, com uma sociedade moderna tão conectada, tão alinhada com as questões morais, tão alinhada com as questões sociais, tão alinhada com as questões ambientais, cobra de uma governança a transparência e a honestidade nas suas decisões. E isso, se não houver esse conjunto de fatores, afeta o desempenho financeiro da empresa. Afeta o financeiro desempenho da empresa, o que acontece? O banco não recebe o dinheiro de volta do seu empréstimo e o investidor não vai ver nunca mais o seu retorno. Por isso o mercado financeiro valoriza, que eu chamo de pai e mãe na realidade do ISG. É o mercado que valoriza mesmo esses critérios. Valoriza demais essa questão e ele dá uma importância tão grande, para você ter uma ideia, Rodolfo, os últimos movimentos que nós estamos vendo até dos Estados Unidos, que certos financiamentos bancários estão sendo atrelados a desempenhos das empresas na questão social e ambiental, que eles chamam de finanças sustentáveis. O que é excelente, não é? Que é perfeitamente. Tá? E eu queria saber uma outra coisa, talvez o Rodolfo nos ajude. É uma certificação, tal qual a ISO? O ESG é uma certificação? Tem algum tipo de selo, Rodolfo? Respondendo aqui, né, Roberto, o ESG hoje ele não é uma certificação. Não é. Atualmente não temos normas que definem uma certificação, assim como nós temos as ISO hoje estabelecidas dentro da empresa. Só que são práticas a qual a empresa adere, decide aderir ou não aderir, né, Roberto? Exatamente. Se eu estiver errado, para que a gente venha aprimorar o que a gente já tem de bom. E dar o andamento nas práticas ambientais, sociais, de governança e realmente estabelecer novos indicadores, novos objetivos, novas políticas internas para que a gente possa realmente aprimorar as nossas práticas existentes. Perfeito, a sua colocação foi perfeita, porque evoluiu muito a questão do ESG. Há anos passados, tinha algumas métricas hoje que são, não é que sejam impostos, tá? Até porque, por que não é uma normativa ISO, ou porque não é normativa? Porque cada cliente tem uma visão e cada banco tem outra visão, tem viés de preocupação. Então eles vão lançando de acordo com o viés dele e com as demandas da sociedade. Então fica difícil, vai ser a partir de agora? Não, isso evolui o tempo todo. Anos passados ninguém estava preocupado com qualidade de saúde mental dos funcionários, que é uma coisa recente. E o que é importante é que as empresas que já têm essas preocupações são ainda mais valorizadas. Sem dúvida nenhuma. A gente consegue perceber, né, pelo histórico da Alta Mogiana, que é uma empresa que sempre teve essas preocupações com os critérios de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, também com uma governança ética, e que agora está entendendo o ESG como uma nomenclatura diferente para práticas que, na verdade, já existiam e que, como disse Rodolfo, agora podemos aprimorar. Com certeza. Se consolidam, né? As práticas elas passam a ser praticamente oficiais, vamos dizer assim, entra no sistema de gestão integrado dele, que são os KPIs e as métricas que ele vai observar, por demanda comerciais e financeiras. E esses KPIs ou essas métricas passam a ter uma tremenda importância perante os grandes clientes também. Porque os grandes clientes não querem ser envolvidos com empresas fornecedoras que tenham problemas desde assédio moral, problemas de impacto ambiental. Então isso passa a ser o quê? Quase que uma obrigação de ter um controle e buscar sempre a melhoria. Porque hoje, o maior problema que nós temos das empresas é a retenção de pessoas. E a Alta Mogiana, pelo pouco que eu estou aqui, eu estou vendo que tem pessoas aqui com muitos anos na empresa. Muitas décadas aqui dentro. Isso hoje é raríssimo. Então a Alta Mogiana já tem isso implantado, já está no DNA dela. É questão agora de se parametrizar e fica na responsabilidade do nosso amigo Rodolfo aqui. Com toda certeza, e vamos desenvolver esse trabalho aí, dar continuidade no trabalho, Gisele, com o apoio do Roberto, essas práticas que estão vindo aí para deixar ainda mais fortalecida a nossa política de sistema de gestão. Temos implementada desde o ano de 2023 agora uma nova política, que é a política de sustentabilidade. O Roberto participou disso aí também, dessa elaboração, desse desenvolvimento.
vem novos desafios, novos objetivos, novos indicadores e métricas para que a gente demonstre ainda mais o quão robusta a usina Altamogiana é, pensando no assunto de governança, sustentabilidade e na parte social. Exatamente, perfeito, colocação. Aliás, interessante falar que, assim, de repente o ambiental, né, o environmental, talvez seja mais óbvio, porque você já pensa logo em meio ambiente. Mas eu queria que você explanasse um pouquinho mais para mim sobre o ESG social, que tem aí uma questão tanto com a sociedade quanto com os colaboradores, né, Rô? Sem dúvida, não podemos esquecer que o ESG começou com uma preocupação social. O Kofi Annan contava uma história que eu achava muito impressionante, até porque eu trabalhei alguns anos em Gana. Ele era originário de Gana. E naquela época ele contava que resolveram construir uma estrada, tá certo? E essa estrada expulsou a família dele. E não deu casa para eles. E ficou por isso mesmo. Então, quando ele cria o PRI, Princípios de Investimentos Responsáveis, era totalmente focado no quê? Vamos respeitar o ser humano. E dentro disso, o que ele se preocupou? Com a questão de assédio moral. Principalmente na questão de assédio moral das pessoas, principalmente colonizador branco, chegar na África e fazer o que bem entendia e não respeitar o ser humano. E dentro das empresas, com o surgimento, não podemos esquecer que o ESG começa a surgir com os direitos civis americanos. Os negros querendo ser incluídos na sociedade. O pessoal querendo ter amor livre, os hippies, ou seja, me respeitem como eu sou como pessoa, me aceitem como eu sou como funcionário e tudo vai ficar bem. Então a questão do assédio moral em cima das pessoas foi começando a ser muito observada e passou a ser uma métrica, passou a ser uma preocupação geral. Porque ninguém quer ser ofendido, humilhado e já está mais que comprovado. Se meus colegas de segurança do trabalho estiverem escutando, que pessoas que têm pressão quanto à moral delas, quanto ao tipo de trabalho e insalubridade, tendem a cometer acidentes. É uma métrica que, se adotada, todos ganham, né? Podemos falar dessa forma. Com certeza. A empresa sai ganhando. E a letra G, de governança? Governança é transparência nas suas decisões. A partir de amanhã, nós faremos isso, a nossa direção será essa. Em vez de, antigamente, se ficava entre 2, 3 pessoas, hoje se exige que seja publicado, principalmente quem está na Bolsa de Valores, ou as comunidades à sua volta, saberem que a empresa está preocupada com isso, está fazendo isso, ou seja, governança é transparência nas suas decisões. Perfeito. Bom, a gente já está se aproximando do final e eu queria deixar o espaço aberto para, se vocês quiserem fazer algum agradecimento ou deixar um recado final. Bom, em nome da usina Altamogiana, né, agradecemos a sua presença, tá? Em nome do Sistema Integrado de Gestão, é um novo caminho, é um novo horizonte que nós estamos buscando essa conquista de novas práticas relacionadas ao ESG. Nós precisamos da colaboração de todos os colaboradores nessa nova demanda em que a empresa está entrando agora. E de acordo com o que o Roberto falou aqui, ele observou dentro da nossa empresa pessoas com empenho, pessoas orgulhosas de trabalhar aqui, eu acho que essa é a nossa grande chave para a conquista dessas novas práticas. Então a gente conta com cada colaborador, com o apoio da gestão, com o apoio da nossa diretoria, como sempre, para engajar realmente os nossos colaboradores e ficarmos realmente alinhados nas novas práticas do ESG na empresa. Desenvolvimento de uma cultura mais aprimorada, como você disse. Com certeza, uma cultura, nós trazemos muito forte hoje uma cultura de segurança de alimentos, uma cultura de saúde e segurança ocupacional e uma cultura ambiental forte, de acordo com as normas que somos certificados hoje. E é com essas práticas nós vamos aprimorar ainda mais o nosso dia a dia, os nossos procedimentos, as novas regras a serem estabelecidas e contamos com o apoio de cada colaborador da usina Altamogiana. Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma honra para mim receber vocês dois hoje. A usina Altamogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Acompanhe esses episódios no Spotify e também nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!